E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020 que fala sobre eletrização, né, eletrostática. A questão diz o seguinte: ela me dá uma tirinha do Garfield, ele passa ali, se esfrega nas pernas do dono e ele comenta: eu odeio eletricidade estática. Fica todo arrepiado. A questão então pergunta: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Bom, é uma questão bem simples, né? A gente tem que lembrar apenas que eletrização é um processo que a gente estuda lá na eletrodinâmica que fala sobre a troca de elétrons entre corpos. Tu sabendo isso apenas, tu já consegue matar a questão. Por quê? Né? A alternativa A fala em troca de átomos, né? A gente não troca átomos. A eletrização ela trabalha apenas com a troca dos elétrons e os elétrons que estão mais livres ali pela eletrosfera. A B, a diminuição no número de prótons. De novo, a gente não mexe no número de prótons, né? A gente mexe no número de elétrons. Os corpos ganham elétrons e ficam carregados negativamente ou perdem elétrons e ficam carregados positivamente. C, a criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. De novo, criação, né? A gente não tem essa capacidade de criar partículas eletrizadas, né? De criar cargas, digamos assim. O que a gente consegue fazer nos processos de eletrização, como eu frisei, é apenas a troca de elétrons e dos elétrons que estão mais livres nos átomos. D, movimentação de elétrons entre calça e os pelos do gato, entre a calça e os pelos do gato. Sim, né, que justamente retrata isso, ó, movimentação, no caso a troca de elétrons entre a calça e os pelos do gato, que foram as coisas que entraram em atrito ali. Resposta certa, provavelmente a alternativa D. E a alternativa E diz repulsão entre as partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Não é repulsão, é uma troca causada unicamente pelo atrito entre os dois, mas como eu sei que essa alternativa gera algumas dúvidas nos alunos, eu vou só relembrar aqui o que é essa eletrização que está mostrando. Então eu tenho aqui um cano de PVC e um pedaço de papel, por exemplo. Os dois inicialmente estão neutros, então eu tenho o cano de PVC neutro e o papel eletricamente neutro. O que significa, né? Quer dizer que eles não têm excesso de cargas, eles têm o mesmo número de prótons e elétrons. E eu vou lá e vou produzir o atrito entre eles, né? O que seria produzir o atrito entre eles? Eu vou pegar o nosso... Deixa eu copiar isso aqui, ó. Deixa eu duplicar. Eu vou pegar o papel e o PVC e eu vou começar a esfregar um no outro, tá? Então deixa eu pegar aqui o PVC e eu vou começar a esfregar ali no papel. O que vai acontecer? Quando a gente começa a atritar os dois, a gente vai começar a ver uma troca de elétrons entre eles, né? E um deles vai acabar dando elétrons para o outro. Vamos supor que o PVC acaba dando elétrons pro pedaço de papel. Então, no processo de atrito, a gente vai acabar fazendo com que os elétrons saiam de um corpo, né, de forma geral, e fiquem no outro. Ou seja, a gente acaba gerando um desequilíbrio elétrico, né, que é o que a gente chama de eletrização, quando um corpo fica com mais elétrons ou mais prótons. O que vai acontecer no final do processo? Deixa eu duplicar isso aqui de novo. A gente vai ter com que os corpos agora não estejam mais neutros, tá? Onde aquele que ganhou elétrons vai ficar eletrizado negativamente e aquele que perdeu elétrons vai ficar eletrizado positivamente. E dessa forma, quando a gente aproximar os dois, como eles têm cargas de sinais opostos, a gente vai ter inclusive uma atração entre os dois e não uma repulsão. Tá? Então, só para tirar ali a dúvida da alternativa E. Uma coisa que é interessante a gente frisar é por que os pelos do gato ficam todos, né, do Garfield ali, ficam todos oriçadinhos ali, por que ele fica com o pelo todo arrepiado? Porque na verdade ele tá cheio de cargas de mesmo sinal. Vamos imaginar que ele esteja todo com cargas positivas no pelo dele. E cargas iguais se repelem. Então o que vai acontecer? Como o pelo é uma parte bem leve, né, do nosso corpo, cabelo, no caso o pelo do gato,
o fato deles estarem eletrizados, eles vão se repelir, e como eles são leves, a gente consegue observar essa repulsão. E é por isso que eles ficam todos espetadinhos, que é um tentando se afastar do outro. Isso acontece com o nosso cabelo também. Quando a gente eletriza ele, às vezes penteando, usando secador de cabelo, acaba criando um clima bem seco ali. O fato de pentear o cabelo acaba eletrizando e o teu cabelo fica cheio de frizz, todo arrepiadinho. Bom, de maneira geral, a resposta certa para essa questão é a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!